sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serou. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serou. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudo. Hoje nós vamos ter como tema Espíritos Errantes e as suas afinidades. Nosso irmão Francisco vai ser o nosso palestrante dessa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial, levar os nossos pensamentos ao nosso Pai, relaxar a nossa mente e pedir a Jesus que possa nos envolver a todos aqui presentes, nos dois planos da vida, possa envolver o nosso irmão que vai fazer o estudo, dando-lhe todas as intuições para que a gente possa ter um estudo agradável e um bom entendimento do Evangelho de Jesus. Agradecemos ao irmão Miramês e à equipe do plano espiritual que nos apoia, que nos dá a sustentação do trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Francisco, a palavra é sua. Bom trabalho. Obrigado. Deixa eu pegar para você. Pode começar. Boa noite a todos. É com muita alegria que retorno a essa casa para podermos juntos caminharmos, colocando sempre em pauta aquilo que nós já buscamos, que é o nosso entendimento sobre o verdadeiro sentido da vida, trazendo os princípios da doutrina espírita, elucidada pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho, na sua Boa Nova. E então, vamos pedir a Deus, a Jesus,
e os espíritos superiores que nos inspirem e nos dê intuição, para que nós possamos nessa noite ter um bom proveito e que as minhas palavras sejam inteligíveis, para que todos vocês as recebam no coração e façam refletir no âmago de vossas almas. Obrigado. O nosso tema hoje: espíritos da erraticidade e afinidade deles. Hoje nós vamos trazer muitas coisas interessantes do mundo espiritual, que nos aguça a curiosidade de saber como que é o mundo espiritual, como que eles vivem lá. É muito diferente do nosso? Como que será? O mundo dos espíritos da erraticidade são mundos intermediários, não são mundos definitivos, onde o espírito chega e ali fixa a residência. Eles passam por lá como se fosse uma triagem. Ora, triagem. Aí nos vem à mente, a triagem seria de poucas horas, de poucos dias? Às vezes não. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da nossa bagagem. Depende do nosso estágio evolutivo. Depende da nossa capacidade de realização. Depende daquilo que nós já colhemos, aqueles frutos que nós já agregamos no tribunal da nossa consciência, do que é certo e do que é errado. Onde nós vamos então aferir a nossa posição no desenvolvimento espiritual, moral e ético, dentro dos princípios do amor e da caridade. Vocês desculpem essa voz estar rateando, eu estou saindo desse vírus maluco aí da gripe, agora recente, mas acho que já não tem problemas para contaminar não, porque já tem mais de uma semana que eu melhorei, mas a voz fica um pouco embargada. Sintonia e influência dos espíritos nas nossas vidas. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta ao Espírito de verdade: os espíritos influem na nossa vida? E a resposta é categórica: muito mais do que imaginais. São eles que nos inspiram, são eles que nos dirigem. É claro que nós não somos robôs, nós não somos marionetes para os espíritos fazer conosco o joguete, não. Porque aqueles espíritos que nos orientam e que aproximam de nós são espíritos bons, e sem descartar os maus, dependendo da nossa afinidade, dependendo do grau dos nossos desejos, da nossa vontade e dos nossos pensamentos. Porque o que nos liga ao mundo espiritual, a Deus, a Jesus, é o pensamento. O pensamento é esse fio que nos liga às forças superiores. Tudo que pensamos reflete no universo. Tudo. Tudo que falamos, que vem do nosso pensamento, todas as nossas ações que vêm dos nossos pensamentos, ficam registradas no arcano universal. Ou são registros felizes ou infelizes. Razão e instinto. A razão passou a dominar os instintos inferiores. O que é isso? O instinto é o prelúdio da razão. Quando nós fomos criados lá nos primórdios da nossa vida, como espíritos simples e ignorantes, nós encontramos na nossa jornada um caminho bifurcado para a direita e para a esquerda. E devido à razão que nós já havíamos conquistado, nós vamos então decidir para onde vamos, pela lei de livre-arbítrio, de acordo com os nossos desejos. Então, nós vamos caminhando na estrada da vida pelas sucessivas reencarnações e vamos acumulando na nossa memória espiritual tudo o que nós temos de bom e fizemos de mal. É a contabilidade das nossas vidas, das nossas reencarnações. Então, na nossa memória espiritual está registrado, então, todos as nossas virtudes e os nossos defeitos. Nessa trajetória, o mineral, a força que os agrega é a força de atração. No vegetal é a sensação. Você planta uma semente e ela busca sempre a direção do sol.
ela tem a sensibilidade que ela precisa da luz do sol para realizar a fotossíntese e desenvolver-se. No animal é instinto. Tenta matar uma barata, ela foge. Tenta abater uma mosca, ela foge. É instinto. E o instinto normalmente não depende da nossa vontade tão somente. O instinto é uma força divina que nos guia, que nos direciona, que nos protege, que nos inspira e que nos dá a direção certa que devemos seguir. Mas quando nós adquirimos a plena razão, que nós temos já a capacidade de discernimento, aí sim, o instinto vai ficando um pouco de lado, porque não há mais necessidade de os espíritos ficarem nos paparicando. Paparicando não é a palavra correta. Nos protegendo. Então, o que ocorre? Nós adquirimos a nossa maioridade espiritual. Aí sim, você já não necessita mais do instinto. Nós vamos agir com a razão, equilibrada, com a razão, né, de acordo com a nossa capacidade de discernimento, de saber o que é certo e o que é errado, porque na nossa memória espiritual, na nossa consciência, já estão gravadas as leis divinas do que eu devo e do que eu não devo fazer. No homem é a razão, no anjo é a divindade. Olha a nossa trajetória. E o Leon Denis nos diz o seguinte, que o princípio espiritual dorme no mineral, na matéria bruta, acorda no vegetal, desperta no animal e desenvolve no hominal. Bem que no universo nada está desligado, tudo está conectado, tudo depende uma coisa da outra. Isso para chegar na erraticidade, hein? Para falarmos propriamente da erraticidade. O espírito é o ser pensante. Quem pensa não é o cérebro. Os materialistas, os homens de ciência, os homens graduados no conhecimento científico, principalmente da anatomia, da fisiologia e da patologia, os homens das ciências médicas, ainda acham, os materialistas, que quem pensa é o cérebro. Claro que não é o cérebro que pensa, porque senão, depois que você morresse, depois que ceifasse essa energia vital do nosso corpo, nós continuaríamos pensando. Quem pensa é o espírito. Ele que pensa. Então vamos lá. O espírito é o ser pensante imortal. Os pensamentos, seus estados íntimos. Consciência, vontade, desejo, sentimento e emoção, paixão, memória, raciocínio e inteligência. Esses são os atributos do espírito. Veja que não é pouca coisa, tá vendo? O homem, quando adquire a condição de homem, quando ele foi criado lá, simples e ignorante por Deus, que é a fonte criadora de tudo, ele nos deu a razão. A partir daí nós não podemos, então, reclamar que não sabemos das coisas, porque se nós não sabemos é porque nós somos relapsos. Os mundos são classificados. Isso é uma classificação, não é uma classificação, vamos dizer assim, categórica. É uma classificação pedagógica, para que nós compreendamos e alicerçamos na nossa memória a ideia de como que são os mundos habitados. E são infinitos, hein? São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, não sei nem falar, de mundos habitados. Nada está vazio, não existe o espaço vazio. O espaço está repleto da criação divina de Deus, porque Deus não criaria nada que não fosse útil. Nós temos na primeira ordem dos espíritos, lá embaixo, nessa tarja azul, mundo primitivo. Foi de lá que nós começamos. Espíritos iniciáticos. Espíritos ainda sem compreender muita coisa. Expiação e provas. Essa categoria de espíritos, eles agregam qual planeta? Esse planeta está ali na categoria, o nosso, de quê? Expiação e provas. Estamos passando para
Regeneração. Eu fiz a palestra aqui acho 2 vezes já, se não me engano, né, Sr. José Mendes? Sobre a transição planetária, que é justamente esse salto que a Terra está dando, de um estágio mais primitivo, de expiação e provas, para a regeneração, onde não haverá mais espaço para a maldade, para o ódio, para os defeitos, para os adjetivos pejorativos. O homem agregará a sua consciência ao seu coração tão somente o bem, o amor incondicional, a caridade. Mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos divinos. Os mundos ditosos é dos espíritos puros. O mundo divino é o mundo angelical, dos espíritos superiores. Nós estamos todos caminhando para lá. Foi para isso que nós fomos criados. O verdadeiro sentido da vida é a evolução, progresso. Esse é o nosso destino. Todos, indistintamente. Aqui já temos a categoria de espíritos. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, como nós falamos. E cada categoria de espírito dessas classes agrega um planeta daquele que falamos. Mundos primitivos, mundo de expiação e provas e mundos ditosos. Aí é de se perguntar, nessa pirâmide aí dos mundos, entre um e outro está esse mundo que nós vamos trabalhar com ele agora, que é o mundo de transição. O mundo da erraticidade, onde os espíritos habitam. Esses mundos são transitórios. E alguém há de se perguntar, a Terra já foi um mundo transitório? Sim, quando ele foi criado por Jesus, por determinação de Deus. Lá, segundo data a ciência, há 4,5 bilhões de anos. O universo, segundo a ciência, foi criado há 13 bilhões e meio de anos, mas que já não é mais. A ciência descobriu que não, que é muito mais. O universo é muito mais antigo do que imaginamos. A criação do Big Bang, daquela explosão do átomo de hidrogênio que criou o universo, não é mais. Ela já caiu por terra devido às descobertas desse telescópio super evoluído, avançado, o James Webb. Já não é mais o Hubble. Como processa essa influência que nós falamos antes, que os espíritos influem nas nossas vidas? Vamos ler. O universo mergulhando em um mesmo fluido universal. O fluido universal é o hálito divino, é a criação de Deus, é o respirar de Deus, é o hálito divino. E esse hálito divino, que é o fluido cósmico universal, está em todas as coisas, está em todas as criações, é a marca de Deus. E o fluido cósmico universal, dele deriva todas as energias. Poderíamos dizer, até a grosso modo, essa energia elétrica, a energia do nosso corpo, a energia que agrega a matéria em todas as suas ciências, da química, da física, da biologia, da química, da lei das afinidades, e da física, a lei dos tempos e movimentos. Então, o que ocorre? É esse fluido que movimenta tudo, ele está em tudo. Então, vamos prosseguir para a gente entender. O universo está mergulhado em um mesmo fluido universal, que vibra sobre a ação do pensamento. Olha a força do pensamento aí. Foi tema de uma palestra que nós já fizemos aqui, sobre a força do pensamento e da vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e recebedora das vibrações energéticas espalhadas no universo. Nós somos como um receptor e emissor de ondas mentais. Tudo que eu penso reflete no Senhor. Como é que é seu nome? Newton. Newton pensa, o pensamento dele volita na psicosfera da Terra, e eu capto esse pensamento de acordo com a minha capacidade de afinidade com ele, com a minha capacidade de receber essas influências, esses influxos.
Por que Santos Dumont descobriu um avião aqui no Brasil e quase ao mesmo tempo os irmãos Wright, nos Estados Unidos, também estavam descobrindo avião? Porque eles captaram ao mesmo tempo essa energia divina do pensamento cósmico universal, de acordo com a nossa necessidade, e nós já estávamos preparados para receber um veículo que voasse. E aí foi então descoberto o avião. Espíritos errantes e vida espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 223. A pergunta é: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas, sim. Outras, não. A maioria fica em intervalos mais ou menos longos. Fica na erraticidade, nos mundos transitórios, às vezes até por milênios. Sim. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Claro. Se houver reencarnação, né? Claro, porque nos mundos superiores não há reencarnação, porque não há necessidade, porque o estado divino do espírito é ele sem um corpo, sem uma indumentária, sem uma veste, sem um envoltório, sem um invólucro. O espírito, quando ele chega à categoria de espírito superior, de espírito puro, ele não tem mais corpo, ele perde até o perispírito, que é esse corpo espiritual que está entre o espírito e o corpo físico. E o peri vem de periferia, ao lado de... Pode falar. Mas aí ele não vai, eu posso falar assim, o superior, ele pode reencarnar novamente, não pode? Se ele tiver uma missão aqui e quiser ajudar. Sim, claro. Para resgatar nada, mas ele pode vir só para ajudar. Exemplo clássico, exemplo que nós temos, exemplo vivo, Bezerra de Menezes. A espiritualidade superior, Jesus disse para ele: Bezerra, você pode ascender as categorias superiores. Ele disse: não, Senhor, permita que eu fique aqui na terra, no orbe terrestre. Eu preciso ajudar os meus irmãos. Tem uma música que foi feita em homenagem a ele, fazendo essa referência. Como é que é a música? A voz dos anjos pode escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo a voz dos pobrezinhos que sofrem tanto em seus caminhos. Eu acho que eu vou deixar de fazer palestra, eu vou cantar, é melhor. Seu Zé Mendes, você deu alguma aí para mim? Então é isso, pode sim, o espírito, tanto que aqui na frente nós vamos ver, os espíritos superiores, eles visitam os orbes inferiores, sim, para ajudar, visitam. Espíritos errantes e vida espiritual. Pergunta 223, alma reencarna, não, Francisco, isso aí já passou, meu filho. 224. O que é a alma nos intervalos das reencarnações? Espíritos errantes. Entre uma encarnação e outra, nós vivemos lá na reticidade. Os espíritos mais evoluídos também passam por lá? Passam. Para preparar para uma nova reencarnação. Sim, passam. Não quer dizer que o espírito está na erraticidade, ele seja um espírito atrasado. Não necessariamente. Somos nós que escolhemos as nossas reencarnações? Sim. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós, pela lei de livre-arbítrio que o Deus nos concedeu, respeitando a nossa vontade, nós é que escolhemos a nossa reencarnação e as provas que nós devemos passar. Eu tenho que passar por uma prova tal ou por uma expiação, então eu peço para reencarnar. É claro que vai depender também do meu merecimento, porque muitas vezes o espírito só por ele querer não basta. Ele tem que ter compromisso, ele tem que ter merecimento. Então, e as provas, quem escolhe é o próprio espírito. Quando ele está no mundo espiritual, ele fala assim: eu quero ir na terra e resgatar alguns débitos que lá deixei. Eu quero lavar a minha roupa suja em casa.
a Terezinha e seus filhos, Alex e a sua nora, todos eles nascem na mesma família para poder resgatar as suas dívidas, para uns ajudar aos outros na caminhada espiritual. Não necessariamente que sejam da mesma família espiritual, não, mas eles têm que nascerem juntos para resgatar um débito no passado distante, as nossas dívidas nós não sabemos, não nos vem a lembrança. Ela descansa na nossa memória, num passado distante. Mas, vez por outra, nós nos pegamos tristes, acabrunhados. É uma vaga lembrança que temos no nosso passado distante e que marcou a nossa vida. Você não sabe por que eu estou triste hoje, por que hoje eu estou tão acabrunhado, desanimado. É esse influxo que nos arrasta e que nos traz à memória essas lembranças terríveis do nosso passado. Lampejos de lembrança, não é lembrança totalmente, mas um lampejo da lembrança. A alma nos intervalos da reencarnação é um espírito errante, esperando uma nova oportunidade para reencarnar. Na questão 224 do Livro dos Espíritos, lá Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, qual a duração desses intervalos? De algumas horas ou alguns milhares de séculos, nós já falamos antes, né? Não há um limite extremo determinado para o estado errante. Pode ser longo, mas que nunca é perpétuo. De lá a gente vai sair um dia. É como se fosse uma prisão. De lá nós sairemos um dia. Entendeu? Com toda certeza. Eu estou focado no Livro dos Espíritos porque ele nos traz de forma assim bem clara, e trago também algumas obras na frente aí, que nós vamos ver, sobre o tema, que é muito interessante. Livro dos Médiuns, capítulo 23, Espíritos Errantes. O que é errante? Espíritos que vagueiam, são nômades, que não têm residência fixa. O espírito que ainda necessita passar por outras reencarnações, até que se eleve à categoria de espírito puro. Alguma pergunta? Senhora? Sim, milênios. E o tempo no mundo espiritual não é o nosso tempo, nós sabemos disso, né? Nós ainda estamos apegados a essa questão do fator tempo aqui na Terra, porque nós vivemos nas 3 dimensões: altura, largura e comprimento. A sala aqui, altura, largura e comprimento. E tem um outro fator, um outro elemento, né, que compõe aí, que é o tempo. Outra dimensão, o tempo. Nós não falamos assim no adimensional? Alguns espíritos vivem no adimensional, não tem tempo, não há tempo. Jesus nos disse, o passado e o futuro, para Deus é o presente. Tudo é presente. 224 do Livro dos Espíritos, a questão. A duração está subordinada à vontade do Espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Essa estada do Espírito no mundo transitório, nesse mundo de transição, é da vontade do Espírito lá ficar ou é imposta a ele como não é um castigo, porque Deus não castiga ninguém, é por ele mesmo o castigo, porque se ele não vai ascender a uma nova, não vai ter a oportunidade de uma nova reencarnação, porque ele mesmo se comprometeu, ele mesmo se pune. Vamos lá. É consequência do livre-arbítrio, sim. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Nós sabemos o que fazemos. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudando, que só podem ser feitos no estado de espírito. Quer dizer, outros pedem para lá ficar, para ele examinar os seus defeitos, passar em revista o seu passado, ler na tela do que passa à frente dele sobre a sua vida, de tudo que ele fez de bom e ruim. E ele ali então vai conscientizar-se se ele necessita ou não de uma
Ele necessita não, ele vai escolher se ele vai reencarnar logo ou não. Então ele pede para ela ficar, ou então ele pode reencarnar de acordo com o seu merecimento. Tudo é merecimento. Sim, senhora. Nós escolhemos a nossa reencarnação. Escolhemos a nossa reencarnação. Eu tive 2 filhos assassinados e eu até tentei o suicídio, mas só acho que eu escolhi isso. Eu não entendi o final. Eu acho que eu escolhi essa prova. Olha a pergunta dela, é uma pergunta intrigante, seu Zé Mendes. Ela disse que teve, pode falar? Que teve 2 filhos assassinados. Internado de 3 anos. 17. Terrível, não, gente? A gente não sabe nem. E ela pergunta inteligente: eu escolhi essa prova? É claro e evidente que Deus não determina ninguém para passar por uma prova tão rude como essa. Deus não nos impõe uma prova terrível como essa. Então existe o acaso? Não, não existe o acaso. Existe uma série de fatores que influenciam nessa questão que eles foram assassinados. Pode ser por eles mesmos um resgate. Jesus disse: Pedro, guarde a sua espada, porque quando Jesus foi preso, o Pedro investiu contra o soldado, né, o guarda lá dos judeus, né, dos príncipes judeus, que aprisionaram Jesus. E quando Jesus foi aprisionar, quando o soldado foi aprisionar Jesus, ele sacou a espada e cortou a orelha do homem caiu no chão. Jesus pegou a orelha e imediatamente colou novamente. Nada aconteceu. E Jesus disse: Pedro, embainha a sua espada. O nome do cara o nome do soldado que teve a orelha cortada chama Malco. E ele então, Jesus colou a orelha do Malco e disse para Pedro, repreendeu: Pedro, embainha sua espada. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. É lei de causa e efeito. É claro que existe um outro postulado divino de Jesus que diz assim, Pedro é quem diz também: o amor cobre a multidão de pecados. É claro que talvez, se eles tivessem uma consciência maior e reconciliassem com seus adversários, poderiam então resgatar essa dívida, não assim, um tirando a vida do outro, mas cobrindo a multidão de pecados com amor, usando a sua força, a sua vida, usando a sua inteligência, o seu corpo físico, para trabalhar em prol do amor e da caridade. Nada, não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Mas que não deixa de ser uma prova para a senhora, com certeza. Que prova? Já falamos. A questão 225 do Livro dos Espíritos. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não. Já falamos antes. O espírito, por ele estar vivendo num mundo de erraticidade, num mundo transitório, ele é um espírito inferior? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, no seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, nós estamos na matéria porque nós precisamos dela. Nós precisamos estagiar aqui no planeta Terra, que é uma escola. Nós precisamos de um corpo físico que assimile esse planeta com toda a sua estrutura. Tanto é verdade que o nosso corpo físico, ele agrega todos os elementos da tabela periódica de Mendeleev, da química. Todos os elementos, em maior proporção e menor proporção. A maior proporção é do hidrogênio, do oxigênio, do carbono e do nitrogênio no nosso corpo, que tem maior quantidade. Mas os outros elementos também têm. São poucos, em pouca quantidade, mas tem. Então nós somos uma síntese desse planeta que nós vivemos.
Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Todos os espíritos que não estão encarnados, que não estão aqui como nós, são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegaram à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo no planeta em que ele vive. E dali, daquele planeta que ele vive, como espírito puro, dali ele vai ascender a outras categorias mais elevadas ainda. Mas ele não pertence mais à categoria de espírito errante, porque ele não necessita mais da reencarnação. Todos os espíritos que passam pelo planeta transitório, pela erraticidade, ele necessita de reencarnar. A reencarnação é uma dádiva divina que nós recebemos para resgatar os nossos débitos de um passado distante que descansa nos porões da nossa memória. Então é necessário reencarnarmos. E o Emmanuel diz que a reencarnação é como um carnê do baú. As dívidas que nós temos aqui na Terra, nós viemos aqui pagar essa dívida como se fosse um carnê. Cada reencarnação é uma folhinha do carnê que você vai tirando, até quitar tudo. Pergunta 227. Como instrui os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem como nós. Quer dizer, em outras palavras, como é que eles estudam, como é que eles instruem? Né? Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Vêm e observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Quer dizer, lá eles estudam. Estuda a categoria que ele está, estuda os seus erros, aprende com as palestras, aprende com os discursos, aprende nos livros, que lá tem livro também, é claro, tem escola de aprendizado. Então, eles aprendem com os mais desenvolvidos. Há determinadas questões que só na Terra ele pode resgatá-las. E essas questões são relativas à nossa lei do karma, das nossas dívidas. Então nós temos que vir aqui sim para resgatá-las. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Saio da matéria, parte para o mundo espiritual. Quando eu transpor o portal do mundo material para o mundo espiritual, eu levo comigo as minhas paixões? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem, lá da pirâmide, a primeira ordem, a última, lá em cima, a primeira que nós queremos dizer é da pirâmide, lá do topo, né, de espíritos puros. Então, nós partimos dessa vida, levando conosco a vida que nós levamos. Os nossos defeitos, as nossas virtudes, as nossas tendências para o bem e para o mal. Pergunta 229 do Livro dos Espíritos. Por que os espíritos, ao deixarem a terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Quando o espírito adentra o mundo espiritual, como nós dissemos antes, é como uma tela. Entendeu? A tela búdica dele passa na frente dele, né, tudo aquilo que ele fez em todas as reencarnações. E ele vê todo o seu passado. Então a pergunta é, diante do que ele sabe sobre a sua própria vida, os seus acertos e os seus erros, por que eles não abandonam essas más inclinações? Aí a resposta: há pessoas as que são excessivamente vaidosas,
que são extremamente vaidosas. Acredita, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Ele responde com uma pergunta. A pessoa que é extremamente vaidosa, ela morreu, você acha que ela desveste dessa tendência da vaidade, do orgulho? Claro que não, né? Aí continua. O espírito não está inteiramente desprendido. E apenas por momentos que ele antevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Ele vê tudo que ele fez de errado. Ele vê tudo que ele fez, né? De todos os pecados que ele cometeu. E por um momento ele vê tudo aquilo ali, ele anima, fala, eu quero resgatar esse passado negro meu. Mas depois, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, ele acaba esquecendo tudo. O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Lá ele adquire, né, o conhecimento teórico. Aqui ele vai colocar em prática, ele vai passar em revista tudo que ele aprendeu, que a gente chama de prova. Ele não aprendeu? Vai provar aqui agora. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos. Segundo os seus méritos, sofrem as paixões cujos germes conservam conforme seu grau de materialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. Quer dizer, no mundo errante ele é mais ou menos feliz, né? Então ele sofre ainda o germe das paixões que estão arraigadas, né, na sua memória espiritual, no seu arcabouço perispiritual. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos, a todos os lugares. Eles têm a liberdade de transitar por todos os mundos, como os espíritos puros. Ao deixar o corpo, ainda se encontra ligado a ele, pertence ainda ao mundo em que viveu, a não ser que já tenha se elevado. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Eles vão lá como visitante, mas lá não podem ficar. Eles vão, talvez com uma missão de aprender, ou de melhorarem, ou de se desenvolverem, mas lá não ficam. Questão 233. Os espíritos já purificados vêm do verbo vir, vêm frequentemente a fim de... Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para orientá-los. Desencarnando-se, para onde vai o espírito? Retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e a se preparar para a nova encarnação. Inicia-se, então, uma nova fase da vida. O perispírito, liberto do corpo físico, o perispírito acompanha o espírito, né? Liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. Por que ele diz ali que o perispírito, através da vontade, através do desejo forte de se progredir, ele plasma, ele usa desse atributo de plasticidade, de criar um corpo para o mundo em que ele vai viver.
Quer ver um exemplo? O espírito, quando ele vai materializar, que é necessário uma materialização, já viram falar de materialização? Já, né? Então, a materialização do espírito, que a TV superior, que necessita de vir na Terra para trazer uma missão. Então, como é que se dá essa materialização do espírito? Há de se formar um corpo para ele, não é? E esse corpo é formado de acordo com os elementos do perispírito dele, com os elementos do ambiente que nós vivemos e com a energia que o médium, que tem essa capacidade de exteriorizar o ectoplasma. Ectoplasma é uma substância radiante, o ectoplasma é uma substância ainda, né, material, condutora da sensibilidade nervosa. É uma substância orgânica que o médium oferece para o espírito, que ele junta com o elemento do perispírito dele e ele cria um corpo para ele. E, notadamente, para ele ser reconhecido, ele cria um corpo igualzinho àquele da última reencarnação, para que as pessoas que estão sendo contempladas com essa materialização, que ele receba, então, que eles reconheçam, então, aquela pessoa, aquela entidade. Como se classificam os espíritos em relação ao estado em que se encontram? Espíritos errantes no mundo da reticidade, no mundo transitório. Fora do corpo físico, classificados em diferentes ordens ou graus, conforme sua purificação. Encarnados e ligados a um corpo físico. Então, como é que classifica os espíritos? Encarnados, nós. Desencarnados na reticidade. E os desencarnados dos mundos superiores. Em outras palavras, é isso. Opa. Curiosidade. Como é que é a natureza no mundo dos espíritos? Aqui vem então, na revista O Reformador, e nos diz assim: como é a natureza no mundo espiritual? Ela reflete as emissões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes aos do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. Já viram falar do nosso lar? Já viram eles falarem como é que a paisagem de lá? É muito mais fluídica, muito mais leve, muito mais depurada, não é isso? É assim, então, os mundos transitórios. O mundo transitório é um mundo estéril. É como se fosse um deserto, sabiam? Olha que interessante. Mas como é que o espírito vive lá? O espírito vive lá porque ele não tem necessidade de elementos materiais para alimentar um corpo. Ele é espírito. Então ele fica lá, né? E notadamente são lugares estéreis, que não tem vida, não tem nem paisagem. A paisagem é o universo. A natureza no mundo espiritual. Aqui já é uma psicografia de Chico Xavier, juntamente com o Valdo Vieira, né? Evolução em dois mundos, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana, durante milênios, podem ser aí aclimatizados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem, no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva. Olha lá, viu? Planetas e animais também, né, agregam esses mundos transitórios. Esses animais que nós domesticamos, quando eles desencarnam, quando eles morrem, eles vão para esses mundos também. E lá eles estagiam, depois voltam ao seu núcleo na Terra novamente, né? Já viram falar da cachorrinha boneca do Chico Xavier? O Chico tinha uma cachorrinha que chamava Boneca, e a boneca morreu. Chico foi para São Paulo lá fazer uma conferência. E o pessoal querendo, né, contemplar o Chico com um presente, deu ele uma cachorrinha. Aí ele pegou a cachorrinha no colo e falou assim: princesa, você voltou? Aí o pessoal perguntou para ele: Chico, isso é a princesa? Ele falou: é.
historinha muito rapidinha, porque o tempo é curto. Locomoção dos espíritos no mundo espiritual. Como é que eles locomovem lá no mundo espiritual? Os mais materializados utilizam as pernas, como nós. Os demais, através da volitação do corpo perispiritual. Em algumas cidades, eles utilizam veículos, ainda que possam volitar. A volitação é própria dos espíritos evoluídos superiores. O espírito desloca no tempo e no espaço. Certa vez alguém me perguntou numa palestra, falou: Francisco, que negócio é esse? O espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Pode. Se ele for um espírito evoluído. Ele perguntou: por que Bezerra de Minas? Ele está dando fazendo uma palestra aqui, ou dando um ensinamento aqui, né? E ele está ao mesmo tempo em outro centro, lá em São Paulo. Claro, o Bezerra pode fazer isso. Até o padre Antônio, conhece a história dele? Do fenômeno da bilocação? Santo Antônio de Pádua, ele estava em Pádua e em outra cidade o pai dele estava acusado de um crime que não cometeu. Ele deslocou no tempo e no espaço, foi até o tribunal e disse para o juiz: esse homem é inocente. Aí o juiz falou: como é que você prova? Eu provo pelo seguinte: chama o verdadeiro assassino que está no lugar tal, manda a polícia buscar. Mandou buscar o camarada, o verdadeiro assassino chegou e falou: fui eu que matei. E ele então desmaterializou e voltou para a sua tarefa, o Santo Antônio de Pádua. Comunicação entre os espíritos desencarnados. A comunicação entre eles é através da telepatia, projetada entre si as próprias imagens mentais. Espíritos de evolução mediana ainda usam a linguagem articulada, usual, nas regiões mais próximas ao plano físico, né? Quer dizer, os espíritos que estão mais aqui no orbe terrestre usam ainda a palavra articulada para poder comunicar. Eles ainda não conhecem, não desenvolveram a sua capacidade perispiritual para emitir pensamentos e receber pensamentos conscientemente, porque inconscientemente nós recebemos. Então, esses espíritos que estão no orbe, eles usam a linguagem daquele país, da última reencarnação deles. Se é brasileiro, português. Se é inglês, aí por aí vai, né? Nas regiões superiores, os espíritos, o processo é inteiramente mental. Os espíritos superiores comunicam através da mente, da telepatia. Chico Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos. A alimentação dos espíritos. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Alimentam de forma diferente do plano físico, porque o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriando a ingestão de alimentos fluídicos. Os alimentos são absorvidos por difusão cutânea e no perispírito que, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutis, né? Ou sínteses quimio-eletromagnéticas, auridas da natureza, e de raios vitalizantes e reconstituintes do amor que os sustentam entre si. Por isso que a gente diz que os anjos alimentam de amor, né? Então, os pássaros de semente e os homens de carne. Então é isso, quer dizer, a alimentação do espírito ela é feita do prana. O que é o prana? Essa energia que envolve o universo. Eles respiram fundo e entra pelos seus poros essa substância, vamos dizer assim, bem sutil. Então a alimentação deles não depende de um destino para fazer então a digestão, né? E através dos movimentos peristálticos eliminar os excrementos. Eles são bem desenvolvidos.
Livro dos Médiuns, capítulo 8, e lá no item 126. Como os desencarnados se apresentam vestidos? Olha que curiosidade. Como é que os espíritos se apresentam lá vestidos? Aqui, apresentam-se vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Os espíritos menos evoluídos, atendendo a gostos pessoais, varia de trajes mais simples aos mais principescos, quer dizer, muito mais requintados. Há espíritos que se utilizam de vestuários e acessórios específicos de certas profissões. Por exemplo, um soldado lá usa ainda a farda, o padre usa batina, o enfermeiro ainda usa, e o médico usa aquela roupa branca ainda. Quer dizer, estão ainda presos a essa influência da matéria, ainda sentem a influência da matéria. Os de certas profissões, tá? Já falei. Os espíritos superiores apresentam-se aureolados de luminosidade safirina. O que é safirina? Vem da pedra safira, aquela pedra azulada, linda, maravilhosa. A áurea desses espíritos, ela é emanada de uma luminosidade assim, azulada. Então eles não têm roupa, não precisam ter roupa. A roupa ainda é uma influência do mundo corpóreo, que nós partimos daqui com essas impressões. Chegamos ao fim e aqui está a bibliografia. Se alguém quiser a bibliografia, eu vou deixar aqui na mesa, pode tirar uma cópia, deixar com seus rementes. Tá certo? E eu queria deixar esses pequenos 2 minutos que eu tenho para abrir alguma pergunta que ficou em dúvida que a gente possa esclarecer. Porque para nós elucidarmos um assunto desse demanda mais tempo. E nós não estamos aqui numa conferência e num estudo dirigido, nós estamos numa palestra e ela tem que ser curta mesmo, né? Não foi preparada como um estudo assim, sistematizado. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos agradecer a Deus e esperando que tudo que aqui aprendemos, nós possamos colocar em prática em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, e sempre rogando a Jesus que os eflúvios da sua mente sempre estejam ligados na nossa mente, para que nós possamos, nessa vida presente, acertar mais do que errar, sempre reverenciando o nosso lado divino, pois Jesus nos conclamou com estas frases: vós sois a luz do mundo, não se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no candelabro onde ilumina todos. Vós sois o sal da terra, se o sal é insípido, como há de salgar? Não serve para nada, só serve para jogar aos porcos. Então, diante dessa reverência, e tem outra também que Jesus disse: vós sois deuses. Então, se nós somos deuses, porque de Deus viemos e para Deus retornaremos, e assim, espero ter ajudado em alguma coisa, para esclarecer alguma dúvida. Muito obrigado a todos, e que Jesus sempre nos abençoe, e estejamos aqui sempre juntos, trabalhando para essa transição planetária. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco. Bem, pessoal, estamos chegando no final da nossa reunião. Eu queria passar um recadinho bem rapidinho. Nós vamos ter, vai ter início no dia 5 de agosto, o nosso curso Estudo para Tarefeiros Iniciantes. Esse estudo é um estudo básico para aqueles que adentram pela primeira vez ou que ainda não têm um conhecimento muito bom da doutrina, que desejam fazer parte do quadro de tarefeiros da casa.
Então, ele é um estudo do Evangelho, desde o início do Evangelho, sequencialmente, mais o Livro dos Espíritos. Então, é associado o Evangelho com o Livro dos Espíritos. É um estudo participativo, né? Todo mundo participa, todo mundo dá opinião, todo mundo... todos participando, as ideias são discutidas entre nós mesmos. Então é um estudo muito produtivo, assim, em termos da gente assimilar os conhecimentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e também nós temos uma parte dele que é uma introdução ao Espiritismo, ou seja, aquelas pessoas que não conhecem bem a origem da doutrina espírita, como é que começou, por que Allan Kardec aceitou a tarefa de codificar a doutrina. Então, nós vamos fazer um estudo do Espiritismo em termos de origem dele, de características, né, de objetivos. Então, é paralelo a esse estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. A gente divide o tempo em duas partes, né? Aí, quando terminar o assunto do conhecimento do Espiritismo, aí o tempo integral vai ser do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E a previsão desse estudo é de 1 ano. Então ele vai até agosto do ano que vem. E eu convido a todos que quiserem participar, é só fazer a inscrição ali na recepção. Ele vai ser toda segunda-feira, de 19h45 até as 21h15. Porque vão ser esses dois temas divididos, então é de 19h45 a 21h15, toda segunda-feira. Nós temos um estudo igual a este, que é um pouco mais avançado, que acontece na sexta-feira. A gente estuda também o Evangelho, estuda o Livro dos Espíritos e uma obra de André Luiz. Nós estamos estudando Os Mensageiros da Luz. Então, também todos estão convidados. Esse já começou já há algum tempo, né? Desde dezembro já, me parece que começou. Eu não me lembro bem agora o início, mas ele é tão miudinho, tão detalhado, que a gente ainda está lá no capítulo 1 do Evangelho, o primeiro capítulo. Então, quem quiser participar também não perdeu muita coisa não. Pode chegar toda sexta-feira, 19h45 também. Nós temos aqui segunda, quarta e domingo a evangelização infantil. Vocês podem trazer as crianças, evangelização até os 13 anos. Nós temos evangelização de bebês, podem ser trazidos também, toda segunda e quarta, nesse horário da reunião, e no domingo, na reunião da manhã, 9h da manhã. Só relembrando, o atendimento fraterno, segunda e quarta, só dá o nome na recepção, aguardar ser chamado durante a reunião, vai ser chamado para conversar, para fazer esse atendimento fraterno. Temos a orientação espiritual na quarta-feira, que é só dar o nome na recepção também e aguardar, no final da reunião, recebe a orientação escrita da espiritualidade. No mais, agradecer a oportunidade desse trabalho que foi feito, desse estudo. Nós vamos agradecer a Jesus por todo esse momento que passamos, pelas intuições que tivemos. Que Jesus possa continuar nos envolvendo o coração, envolvendo a todos nós e nos levar em segurança aos nossos lares. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, é só ficar aqui na fila. Muito boa noite a todos e muito obrigado.